E aí pessoal, beleza? Professor Ítalo aqui mais uma vez, e essa é a videoaula da disciplina de desenho assistido por computador. Nessa videoaula eu quero apresentar para você o comando de fillet e dar algumas noções de como nós podemos utilizar as linhas de auxílio a nosso favor, certo? Para isso eu vou utilizar esse desenho bem simples, em que nós observamos que é uma peça simétrica, composta por alguns segmentos de retas e furos, tá? Esses furos aqui menores, um furo central, outro furo aqui menor. E o mais importante, você observa que os cantos da nossa peça são arredondados. Um possui raio de 2 milímetros e o outro possui raio de 5 milímetros. Como que a gente pode utilizar então a ferramenta de fillet a nosso favor para esses casos? Primeira coisa é abrir aqui o nosso AutoCAD e delimitar o nosso espaço de desenho. Nós sempre estamos utilizando uma folha de papel A4. Então, eu vou fazer um retângulo com início em 0,0 e eu vou fazer na posição vertical, tá? Retrato. Ou seja, 210,297. Nós já discutimos o porquê de fazer isso, vai facilitar bastante a nossa impressão, nossa área de trabalho, isso ajuda muito. Então, partindo então para as dimensões da nossa figura, as cotas, a gente vê que eu tenho uma figura que possui cantos, arestas, na verdade, com 50 milímetros, tá bom? 50 milímetros. E o ângulo entre essas arestas é de 60 graus. Então, com esses ângulos de 60 graus, eu vou posicionar primeiro as arestas externas aqui da minha imagem. Vamos lá no AutoCAD. Vou posicionar em qualquer lugar, por enquanto eu não estou me preocupando ainda em centralizar a nossa figura, mas eu sei que eu tenho uma aresta a 60 graus com dimensão de 50 milímetros. Mais uma aqui com 50 milímetros, outra para baixo, e eu finalizo então a parte externa da minha peça aqui, ó. Beleza? Feito isso, eu vou utilizar então as minhas linhas de auxílio. A primeira linha que eu vou utilizar é a linha horizontal. Qual que é a importância dela? Eu identificando essa linha horizontal, eu sei onde está localizado o centro da minha peça. Então, a partir desse centro, eu consigo fazer esses furos internos, bem como posicionar essa linha vertical aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma linha, partindo aqui do meio, né, uma linha horizontal aqui no centro da minha peça, e vou fazer então os furos internos lá da minha peça. Nesse caso, eu tenho um furo interno com raio de 10 milímetros e mais um aqui com raio de 15 milímetros. Partindo aqui para o nosso AutoCAD, eu posso posicionar um círculo no centro dessa linha de auxílio com raio de 10 milímetros e mais um círculo também no centro com um raio agora de 15 milímetros. Posicionei então os círculos centrais aqui da minha peça. A próxima linha de auxílio que eu vou fazer são as linhas verticais. Mas é importante observar que o que me interessa nessa linha vertical é a posição desse furo superior e desse furo inferior, com raio de 2,5 milímetros. A posição dele é de 31 milímetros a partir do centro. Ou seja, eu vou fazer uma linha de auxílio vertical, partindo do centro, mas eu não irei até o final. Eu irei colocar apenas a dimensão que me interessa de 31 milímetros. Então, 31 milímetros para cima, e também posso fazer a mesma coisa com 31 milímetros para baixo. A extremidade desses segmentos de reta vai me dar a posição daqueles furos de raio 2,5 milímetros. Então, faço um círculo aqui na extremidade com 2,5 milímetros e mais outro círculo aqui na extremidade também com 2,5 milímetros. As linhas de auxílio que eu utilizei aqui, vertical e horizontal, serviram unicamente para isso. Ou seja, a partir de agora eu não preciso mais delas, eu posso apagar porque eu já tenho a posição dos meus furos. O que me resta então é utilizar o comando de fillet para arredondar esses cantos vivos aqui, ó, que a gente já havia feito. Eu vou começar por este canto com raio de 2 milímetros.
tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, eu devo vir aqui no comando de fillet, que está posicionado aqui em cima, ou então digitar no próprio AutoCAD, a gente já viu isso, a palavra fillet. Se você observar, aqui embaixo nós temos como propriedades o modo do fillet que eu estou fazendo, o raio desse fillet, e eu tenho também a possibilidade de múltiplo. Eu vou começar identificando o raio, que no meu caso eu vou digitar a letra R e botar o valor do raio de 2 milímetros. Então, quando eu clicar na aresta, nos segmentos de reta que compõem o vértice, né, nas arestas que compõem o vértice, ou seja, nas linhas que fazem esse canto, vou selecionar a primeira e a segunda, e automaticamente você observa que ele já está fazendo esse arredondamento com um raio de 2 milímetros. Então eu cliquei e ele fez esse arredondamento. Vou fazer novamente. Clico em Fillet, a propriedade de raio 2 já está definida, não preciso fazer novamente. Eu posso clicar aqui, e eu tenho esses dois cantos arredondados agora com 2 milímetros. Para esses outros dois cantos vivos, eu tenho um raio de 5 milímetros. Então, eu vou em Fillet, novamente, vou digitar a letra R para definir o raio e vou dizer que é um raio de 5 milímetros. Mas agora eu quero digitar a letra M para múltiplos, ou seja, eu quero fazer mais de um fillet, múltiplos. Dessa forma eu consigo clicar nesse e nesse, eu tenho o primeiro raio. Se eu clicar nesse e nesse, eu tenho o segundo raio e eu posso finalizar então a minha peça, o meu desenho, sem nenhum problema, porque a gente já conseguiu fazer todas as dimensões necessárias. Então, o comando de fillet ele serve para fazer esse arredondamento de cantos vivos, e as linhas de auxílio nós podemos utilizar o próprio comando de linha e depois apagá-la sem nenhum problema, que já vai ser suficiente para a gente posicionar todos os furos ou outros posicionamentos que sejam importantes aqui para o nosso desenho. Beleza? Então, essa foi mais uma videoaula em que eu apresento para você o comando de fillet de forma especial, e também a gente utiliza já algumas noções de linha de auxílio. Eu desejo bons estudos, boas aulas, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!